hoje muito, não sei se ele vai conseguir voltar. Vamos continuando aqui, se o Léo conseguir voltar, eu admito ele aqui. Então, eu consegui abrir de novo aqui o PowerPoint para a gente ver, finalizar o horário desses meridianos. Se a gente respeita o horário dessas energias, a gente consegue também executar melhor, entender melhor porque que algumas funções do nosso organismo não estão tão boas. Isso é muito prático, né? Então eu precisava muito de mostrar isso para vocês. E aí, chegando aqui depois dos rins, passando a bexiga e os rins, eu vou ter dois meridianos que eu ainda não citei, que é o do pericárdio e do triplo aquecedor. Esse triplo aquecedor, na medicina chinesa antiga, em alguns livros, em alguns conhecimentos mais antigos, ele era chamado de circulação sexo, que era um meridiano com esse nome, com características muito ligadas à energia da criação. O triplo aquecedor, também chamado de circulação sexo, não é só da energia sexual. O pericárdio não é só relacionado ao coração. O pericárdio é uma membrana, né, que envolve o coração, mas que aqui ele é colocado como um órgão. E o triplo aquecedor colocado como um órgão e o pericárdio colocado como víscera. Mas isso aqui, se a gente pensar dentro da nossa medicina ocidental, nós não vamos entender. A gente tem que pensar no contexto geral energético, porque esses dois, eles vão ter um monte de funções que não dá tempo de eu ficar explicando aqui. Não é só envolver o coração, não é só aquecer, não é só ter a questão da energia sexual. O triplo aquecedor, ele inclui a energia de todos os órgãos internos vamos falar, do baixo ventre, da parte de baixo, da parte interna. Deixa eu voltar aqui no slide, que eu acho que aqui no slide está explicando um pouquinho disso também. Então, depois que termina o horário dos rins, em seguida já vai entrar o horário do pericárdio. Pericárdio está intimamente relacionado com o coração. Anatomicamente, é a membrana serosa que o protege. Esse é o momento ideal para fazer uma prática que ajuda a relaxar e induzir o sono, como a meditação, atividade física leve, né? Leitura, mas também dedicar-se ao convívio à família. À noite deve-se comer pouco. Então, esse horário é um horário que já passou ali, o horário do rim, né? Que o rim já está avisando, às 7 horas da noite, de 5 a 7, é que ele dormir com as galinhas. Já está avisando, ó, seu corpo está precisando de descanso, está precisando repor, já entrou a noite, o yin já entrou. O yin é para descansar, o yin é para dormir, né? É a calma, não é o yang das atividades do dia. Então, aqui está falando uma atividade física leve, é uma coisa bem leve mesmo, né? Teoricamente não é para ir para academia à noite, nem na hora do almoço, como eu falei lá no horário do meio-dia, mas aos horários que a gente encontra para encaixar na nossa rotina, né? Porque na nossa cultura é tudo diferente. Mas isso que está escrito aqui seria o ideal para o nosso organismo funcionar de forma energética mais equilibrada. Então, depois de 9 horas da noite aqui, ó, do pericárdio, já não é o horário mais de relaxar, não. Aí já é o horário de estar dormindo. Passando pelo triplo aquecedor, eu já vou chegar na vesícula biliar 11 horas da noite aqui, que é o horário de estar dormindo mesmo. Neste momento você precisa dormir. Ou então você vai esgotar as reservas de energia desses dois órgãos. Não só desses dois órgãos, mas da sua caderneta de poupança também. Porque o horário do rim aqui, ó, 7 horas da noite, já é um horário que ele está precisando ter a calmaria das atividades.
Depois dessa hora não é hora de ficar fazendo curso na internet, né, gente? Mas a Hum. gente acha, né, esses horários para fazer curso, para fazer academia, para fazer aula de dança, né? Para ir para balada. Então, depois das 9 horas da noite, então esse horário aqui, ó, de 7 às 9, horário de relaxar, de conviver com a família, de ler um livro. Ah, eu vou assistir um pouquinho de televisão, até 9 horas. Depois desse horário, não é o horário de ficar mais fazendo essas coisas, né? O horário do triplo aquecedor, de 9 às 11, é considerado um meridiano que está estritamente relacionado com vários órgãos e vísceras do corpo, agindo para a proteção e a gestão desses. É o equilíbrio geral dos órgãos. Durante esse tempo, um pouco antes no inverno e um pouco mais tarde no verão, devemos nos adormecer, né? Então tá. Vesícula biliar está estritamente ligada ao fígado. Neste momento você precisa dormir. De 1 às 3 é fundamental descansar durante esse tempo, quando o fígado está em seu mais alto nível de energia e, portanto, ao máximo de sua capacidade desintoxicante para o nosso corpo. Lembrando que é a desintoxicação emocional também ocorre nesse horário aí. Então, por exemplo, eu acordo todo dia, eu tô acordando 2 horas da manhã. Quem que tá 2 horas da manhã aí? O fígado, a vesícula, tá? Tem problema nesse meridiano, né? Passou raiva o dia inteiro, comeu feijoada. Agora eu vou tomar uma taça de vinho porque eu mereço, né? Vai só dando trabalho pro fígado. Nas mulheres, tá de TPM. Vou tomar mais uma taça de vinho porque eu tô muito nervosa. Na hora que chegar o horário do fígado, de 1 às 3 da manhã, você vai acordar suando. Ou vai ter pesadelo, ou vai acordar assim, super agitada. Aquelas insônias, com horário marcado, né? É o horário da energia. É o horário do fígado que não tá dando conta de fazer o serviço dele, porque você deu serviço demais para ele. O fígado tem relação também com o ciclo menstrual e com a menopausa. Bom, deixa eu ver se tem mais alguma coisa aqui nesse slide importante que a gente precisa falar. Vocês estão me vendo? Não, esse aqui agora não precisa. Vamos pegar nas anotações de vocês aí o quadro que eu pedi para vocês adiantarem, para a gente preencher com mais características para a gente entender melhor como nos cuidar. De acordo com a medicina chinesa, já era pra gente estar todo mundo morto, né? Porque a gente faz tudo errado. Por isso que Deus é perfeito, a natureza é perfeita, né? Não é? Porque o nosso corpo corrige as bobagens que a gente faz, quase todas. E como faz, né? Só que a gente vai fazendo uma atrás da outra e ele vai cansando, né? Aí começa a vir as doenças, aí começa a vir os desgastes. Quer viver mais e melhor? Respeita mais essas energias. Não desgasta, não põe seu corpo a trabalhar muito não, porque ele fica se virando toda hora para corrigir as bobagens que a gente faz, né? Quanto mais prazer, mais energia. Do que? Do coração. Quanto mais alegria, mais energia do coração. Quanto mais oxigênio bom, mais energia do pulmão. Quanto mais alimentação boa, mais energia do baço, do estômago. Então, quando a gente está fazendo besteira, a gente põe na balança, né? Porque precisa fazer curso uma hora dessa. Então tem que compensar com outras coisas.
Tem que dar aula uma hora dessa, né? Mas o prazer de dar aula compensa outras coisas. O prazer de aprender, né? Compensa outras coisas. Ah, mas eu comi aquela caixa de bombom inteirinha. Nossa, mas e o prazer? Então, tem que saber o equilíbrio. Porque se tá pesando muito um lado ou tá pesando muito o outro, né? Vai acontecer aí alguma coisa, desarmonia. Esse quadro aí, para que é então? Para trazer mais características para a gente entender mais ainda para que serve essas denominações todas, para a gente trazer mais essa cultura para o nosso dia a dia, porque a nossa cultura aqui é essa, é de estudar à noite, é de fazer academia à noite e tal, e tal, e tal. Então a gente tem que ir compensando com outras coisas. Então, todo mundo aí já tá com seu esqueminha, né? Quem vai assistir depois no gravado vai fazendo e também vocês podem rever e parando e voltando. Então vocês vão escrever aí, não sei se já escreveram, na parte de cima, aqui, né? Nós vamos colocar os elementos ou movimentos. Então, o fogo, a terra, o metal, a água e a madeira. Uma coluna para cada um. E aqui, nas outras linhas, nós vamos colocar os movimentos que estão relacionados a essa geração. Eu não falei do ciclo de geração ainda, né? Mas vamos fazer esse quadro aqui agora que é mais importante. Então, na primeira linha, né? Porque vão ser várias linhas. Eu numerei aqui 12 linhas, mas a gente pode fazer mais se for aparecendo mais lembranças aqui, 13 e tal. Então, na primeira linha, coloca a linha número 1, que depois fica mais fácil da gente numerar as linhas aí. Na linha número 1, nós vamos colocar a estação. Escreve estação. Aí, na primeira coluna, que é do fogo, embaixo do fogo, eu vou escrever qual estação está relacionada ao elemento fogo. Então, o movimento é estação e aqui a característica, né, na verdade, qual estação está relacionada ao elemento fogo. Essa é fácil, né, gente? Verão. Verão. Escreve verão. Segundo elemento, terra. No terra, a gente vai ter a canícula. A canícula é aquela que tem características de todas as estações, que é a mistureba, né? Que faz frio, que faz calor, que chove, que tem dia seco. A voz já tá acabando, tomei pouca água hoje. No elemento metal, é o outono. A gente já pode colocar nos órgãos também, né? Para ficar fácil aí. Coloquem. Vamos terminar aqui a estação. A água é o inverno e a madeira é a primavera. Aí completamos a primeira linha do nosso quadro. Vamos fazer a segunda linha já do órgão? Ou então vocês já colocam o órgão aí junto no mesmo quadradinho do fogo, coração. Ou então faz a segunda linha, se não tiver espaço. Segunda linha, escreve aí, órgão. Embaixo do fogo, coração. Talvez colocar aqui em cima do lado do elemento fica mais fácil para raciocinar. Estou pensando nisso aqui agora. Então, terra é qual? Baço pâncreas. Baço pâncreas. Metal é qual? Pulmão. Muito bem. Não vai errar nunca mais, né, mesmo? Água. Rim. Rim. E o madeira quem? Quem que tá faltando? Fígado. 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 Isso. Então a gente completa aí os 5 órgãos.
na segunda linha, ou junto. Então, vamos lá. Terceira linha, vamos fazer... vamos colocar aí o clima. Na verdade, a temperatura, né? Escreve clima na terceira linha. É um clima de quê? Do fogo? Um clima de calor. Escreve calor embaixo do fogo. O da terra é úmido. Do metal, seco. O da água é o frio. E da madeira é vento. Então, anotar aí a próxima linha. Verilda entrou agora, Verilda, depois você pega... Verilda, depois pega a gravação da aula aí, que é importante você entender o inicinho. Mas nós estamos aqui agora preenchendo o quadro dos elementos ou movimentos. Isso é muito importante vocês a preencherem com atenção e depois do quadro todo preenchido, a gente vai analisar as situações. Então, olha só, se eu tenho o primeiro movimento aí, que é o fogo, que está relacionado ao coração, eu vou ter o clima, calor, relacionado embaixo. Isso quer dizer o quê? Esse fogo, esse coração, ele é sensível ao clima. Ele é sensível ao calor. Então, calor demais agita o coração. É fácil de entender isso. O elemento terra, que é o baço, ele é sensível à umidade. Então, quando está muito úmido, muita umidade no clima, né, quando você mora numa cidade muito úmida, você afeta a energia do baço. Os dias muito secos vão afetar o pulmão, a gente já sabe disso. E os dias muito frios vão afetar o rim. A energia do rim, ela é muito consumida no inverno. Então, olha aí, nós colocamos na primeira linha inverno, na segunda linha frio, para o rim. E o madeira, o fígado, ele é afetado pelo vento. Eu, por exemplo, quando vou naquelas praias que venta sem parar e muito, me dá uma falta de paciência, me dá uma irritação, quase uma raiva mesmo. Eu fico muito afetada por vento, detesto ventilador. Ventilador é uma coisa que me irrita. Aí a gente explica que o vento afeta a madeira, afeta o fígado. Então, Verilda, o que a gente está fazendo? Vamos recapitular aqui, para a Verilda acompanhar a gente. Eu tenho na primeira linha do quadro, que eu mandei para você aí, na mensagem, os elementos, né, os movimentos. E aqui, nas linhas que eu vou preencher, eu vou relacionar cada um com esse elemento. Então, nós fizemos a primeira linha aí, estação. Estação verão, para o elemento fogo. Então, eu vou ter uma diminuição ou um aumento da energia desse órgão relacionado a essa estação. Ao clima também. Então, eu acabei de falar, o calor afeta o fogo. Vamos fazer a próxima linha. Direção. Qual direção tem a ver com fogo? Para cima. É o movimento para cima. O fogo, primeiro quadradinho, primeira coluna, vocês vão escrever embaixo, na terceira linha, direção. Aqui na primeira coluna, né, embaixo aqui do movimento, vocês vão escrever direção, fogo para cima. Fogo para cima. Terra, para o centro. Para o centro. Pessoas terra são pessoas centradas, são pessoas pé no chão.
Pessoas coração, pessoas para cima, alegres, falam muito, ri muito, eufóricas, ansiosas, né? Pessoas metal, né? Pessoas para dentro, mais introspectivas, têm mais tendência a ficar mais angustiadas, mais tristes. São pessoas de personalidade mais introspectivas, né? Então, a direção do metal é para dentro. A direção da água é para baixo. Então, olha só. A água corre para baixo. A madeira para fora. Então, a tendência da pessoa, a água da pessoa, característica da água, deve ser uma pessoa mais fluida, que vai, né, de acordo com a maré. Pessoa madeira, madeira para o chinês é o bambu. O bambu que tem aquela flexibilidade. Vem um vento forte, ele balança, mas ele tá ali firme, enraizado. Então, a madeira para o chinês é isso. É um movimento para fora. Então, é aquele tipo de pessoa que não consegue ficar trabalhando no escritório fechado o dia inteiro. Pessoa que não consegue ficar numa casa muito fechada, tem que ter uma janela que dá para ver uma vista. Pessoa que para fora. Próxima linha, a cor. Qual cor influencia o coração? Primeiro elemento, fogo. Vermelho. Vermelho. Vermelho faz aumentar a energia do coração. Então, se você já tá meio tristinha, assim, meio chateada com as coisas, por quê? Porque a emoção que faz aumentar a energia do coração, do meridiano, é a alegria, é o prazer. Então, a cor vermelha vai trazer uma maior energia desse meridiano do coração, consequentemente, você vai se sentir melhor, como se você tivesse colocado alegria para dentro, como se você tivesse colocado mais prazer ali. Por quê? O aumento da energia gera emoção. Se eu fico muito alegre, se eu tenho muito prazer, se eu fico muito feliz, eu aumento a energia do coração. Se eu tenho a energia do coração alta, eu vou naturalmente me sentir mais alegre. Se eu estou me sentindo meio para baixo, meio triste, a energia do coração não tá legal. Entende? Então, pôr uma roupa vermelha é uma forma de melhorar essa energia e melhorar também a parte emocional. Se for muito vermelho e a sua energia já estiver baixa, pode ser que você dê uma caída. Uma vez eu estava com a energia do coração, tem muitos anos, não estava muito bem, né, em termos de prazer. Pus um vestido longo vermelho para ir numa festa de casamento. Eu quase desmaiei, eu passei mal demais. Era muito vermelho, era aquele vermelho, vermelho, vestido longo. Né? Tem outras coisas relacionadas, mas isso acontece às vezes. O excesso da cor pode. O excesso de qualquer coisa, inclusive o excesso da cor, pode trazer uma diminuição da energia. Né? Vamos lá. O pulmão, onde que nós estamos? No metal. A cor do pulmão é branco ou azul claro. Na Terra. Na Terra? Ah, na Terra não falei não, amarelo. Amarelo. A cor do baço é amarelo. Amarelo traz a luz do sol, né? A luz do sol é muito importante para nos nutrir. Sem a luz do sol não tem vida. Aumenta muito a energia do pulmão, do baço amarelo, que é a cor da terra. Então, alimentos amarelos são alimentos mais energéticos. Ervas, plantas, a calêndula é uma florzinha, né, que
ela aumenta muito a energia, principalmente a energia sexual, a energia da criação. Ela guarda muita energia solar. Então é uma erva muito usada para fazer cosméticos e medicamentos, né, que tratam alguns tipos de deficiência relacionada à perda da energia. Energia sexual, por exemplo. Cor do metal, branco ou azul claro. Também é cor do metal. Vai nutrir melhor a energia do pulmão. E olha que interessante, a do rim é preto. Quando a pessoa está com deficiência, está com insuficiência renal, com problema de rim, ela fica meio acinzentada. Podem observar, quem faz hemodiálise. Alguém falou para mim essa semana, não sei, acho que foi algum paciente lá no consultório, não lembro. Falou para mim assim, eu enxerguei uma onda cinza em volta dessa pessoa. Eu falei, é energia de morte. Uma pessoa que está muito cinza, que está muito escura, né? Às vezes a gente olha para a pessoa e vê uma névoa escura em volta da pessoa. Energia de morte, energia de doença. Falta de vontade de viver, principalmente. Porque a energia do rim carrega a vontade de viver. Madeira. É o verde. Não precisa explicar não, né? Vamos para a próxima linha. Já falei deixa eu fazer uma pergunta. Peraí, aquele da primeira vez também eu não perguntei e eu agora estou te perguntando. Quando você diz aqui que o clima, a temperatura afeta o órgão, depois aqui embaixo você coloca que o vermelho aumenta a energia, o amarelo, tal. Então, quando é no clima, temperatura, todos isso aqui afeta os órgãos. Quando é na cor, tendo equilíbrio claro, aumenta a energia. Sim. Eu fiquei na dúvida com essas duas posições aqui. Todas essas posições, tudo isso que eu tô falando, estação, clima, direção, cor, eu vou falar ainda do sentido, da emoção, do sabor, tudo isso afeta o órgão. Em excesso, vai afetar de uma forma. Em deficiência, vai afetar de outra forma. Então, o excesso da cor vermelha pode afetar a energia do pulmão. A quantidade equilibrada de cor vermelha vai nutrir o pulmão. O clima, o órgão ele é muito sensível ao clima. Então, o calor já afeta o coração. O excesso de calor, então, desnorteia. A pessoa que já é calorenta, a pessoa que já é fogo, que já tem características de coração, de fogo, que já é agitada, na época de calor, ela quase morre. Ela fica doida para ir para um lugar que faz frio. Então, vai depender da pessoa. Tem gente que já tem um acúmulo de fogo, então qualquer calorzinho a mais vai afetar. Então, como que interpreta isso? O que está escrito nessa coluna aí tudo isso afeta o órgão. Como que afeta? Vai depender da característica de cada um. Algumas pessoas vão se afetar mais, algumas vão se afetar menos. Uma pessoa que tem características de frio, de água, de rim, aquela pessoa geralmente, né, mais quietinha, né? Qual que é a direção? É para baixo. Essa pessoa vai ser beneficiada no calor. Então, o clima de calor vai fazer bem para ela. Entendeu? Assim que você vai interpretar. Se eu tenho a característica ou estou, né, nessa característica predominante, nessa época, eu tô na menopausa, tô com mais calor agora. Não, eu sempre fui de sentir frio, agora mudou meu organismo, agora eu sinto muito calor. Então, aquele alimento, aquela cor, aquele clima que me fazia bem, agora vai mudar. Agora eu vou ter que ter uma outra dose de cada um desses elementos.
Entendeu? Por isso que é olhar o todo. Então, na hora que a gente está com o quadro todo preenchido, a gente consegue analisar o todo. E aí, Verilda, você vai conseguir analisar melhor o seu estado geral no dia a dia. E usar essas características aí a seu favor, né? Para viver melhor e para prevenir doenças. Então, nós falamos estação, clima, direção, cor. O órgão, já falei, né? Podemos colocar aí uma linha das vísceras. Vocês já sabem de cor, né? Que eu já repeti. Víscera do coração, intestino delgado. Víscera da terra, estômago, porque o órgão da terra é o baço. Víscera do metal, pulmão, intestino grosso. Víscera do rim, bexiga. Víscera da madeira, fígado, vesícula biliar. Então, nessa linha, eu vejo as estruturas que estão acompanhando os órgãos. Se eu tive algum problema de intestino, tive diarreia, problema de intestino, então eu posso pensar também, né, no meridiano do coração ou no meridiano do pulmão. Geralmente, intestino tem muito a ver com a parte emocional, e eu falei que no meridiano do coração são processadas todas as emoções. Lembra? Então, o que a gente vai ouvindo da medicina ocidental, o que o médico fala com a gente, o que a gente assiste ou lê, a gente pode jogar em cima desse quadro aqui, que dá para entender umas coisas. Vamos fazer mais uma linha aqui. Aliás, vou interromper, que está acabando, falta menos de 1 minuto. E vou entrar de novo. Dá para entrar sem intervalo? Vocês aguentam? Sim. Quem tá caladinho aí? Só mais Pode. uns minutinhos de aula pra gente fechar esse quadro aí, tá? Vou encerrar e vou voltar então, em seguida. Se precisar sair, sai depois, pega o restante, tá bom?